Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 15, verso 25, até o capítulo 16, versículo 7. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Baasa, no ano terceiro de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não lhe deixou ninguém com vida, a todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías, o silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera e pelos que fizera Israel cometer, por causa da provocação com que irritara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de Jeroboão, e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que te exterminarei a ti, Baasa, e aos teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Baasa descansou com seus pais, e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua descendência, e isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando-o com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pelo registro que o Senhor fez, fosse escrito para a nossa edificação e preservado no decorrer dos séculos pela preservação do teu Santo Espírito. Te louvamos porque podemos aprender com os erros do passado, porque podemos ver o teu grande poder, ó Pai, na direção da história e na direção de reis que envergonharam o teu nome. Nós queremos, ó Pai, de fato aprender contigo nesta tarde, pedindo, ó Pai, assim, para que o teu Santo Espírito abra os nossos olhos, para que possamos ver a tua mensagem aqui neste texto, para que possamos aprender do Senhor, possamos entender a tua palavra e possamos tê-la aplicada na nossa vida, Pai. Ajuda para que a tua palavra, que nunca volta vazia, ela faça a tua obra no nosso coração. Abençoa-nos, portanto, ajuda-nos na compreensão da tua palavra. Ó Pai Santo, nós somos limitados, estamos em um ambiente limitado, mas nós queremos que o teu Santo Espírito fala ao nosso coração, fala conosco, Pai, a partir da tua palavra. É o que nós pedimos humildemente, como teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto a história de Israel e temos ultimamente acompanhado a grande divisão que aconteceu ali dentre as 12 tribos de Israel. Nós temos visto que 10 tribos ficaram a partir de Jeroboão e de Roboão. 10 tribos ficaram no norte, separadas, formando então Israel ou Reino do Norte, lideradas por Jeroboão.
e 2 tribos ficaram formando o chamado Reino do Sul, ou Judá, lideradas por Roboão. E a história então segue agora em paralelo. Na medida em que você vai lendo a tua Bíblia, você tem sempre essa descrição: reinou o rei tal no reino do norte, reinou tal rei no reino do sul. E agora você tem 2 histórias paralelas sendo contadas ali ao mesmo tempo. Quando nós observamos a sequência de reis do reino do sul, do reino de Judá, nós encontramos alguns reis que foram fiéis ao Senhor, que andaram nos caminhos do Senhor. Por exemplo, o rei Asa, que nós já estudamos aqui, ele voltou-se aos caminhos do Senhor. O rei Josias, que nós estudaremos mais adiante, ele fez uma reforma espiritual em Judá, resgatou a Bíblia, renovou a aliança. Nós veremos mais para frente o rei Josafá, que também foi um rei excelente, que fez com que o povo voltasse aos caminhos do Senhor. O rei Ezequias, da linhagem dos reis do reino do sul, nós temos alguns reis que trouxeram o povo de volta aos caminhos do Senhor. Mas quando você olha para o reino do norte, para o reino de Israel, não se salva um rei. Todos os reis do reino do norte se corromperam. Todos os reis de Israel, das 10 tribos, fizeram o que era mal diante do Senhor. Não se salva um. É uma história muito triste, a história do reino de Israel. E eis que nós estamos nesta história. Nós estamos aqui analisando justamente o rei Nadab, que era filho de Jeroboão, o primeiro rei de Israel, do reino do norte. Então, depois de Jeroboão, que foi aquele que herdou o reino do norte, você tem Nadab e Baasa. Então, nós já vimos os pecados de Jeroboão, que foi o primeiro rei, que foi péssimo, e vamos falar um pouco sobre ele. Mas nesta tarde nós vamos ver os 2 próximos, Nadab e Baasa. E não há nada de positivo para ser falado sobre Nadab e sobre Baasa, nada de positivo, só coisa ruim, porque o resumo da vida deles é: fizeram o que era mal perante o Senhor. Aliás, é muito assustador esse resumo que é feito no livro dos reis. Resume-se a vida de um rei, um reinado de 30, 40, 50 anos a uma expressão: andou o rei tal nos caminhos do Senhor. E no caso que nós estamos vendo de Nadab e de Baasa, a expressão é: fez o que era mal perante o Senhor, permaneceu nos pecados do seu pai e andou em pecado. É um resumo triste para mostrar que os anos do seu reinado foram considerados péssimos pelo nosso Deus. Nós podemos falar então de 2 áreas de pecado que tanto Nadab quanto Baasa caíram. A primeira área de pecado em que eles caíram foi que eles andaram no pecado ao invés de andar na justiça. Primeiro, os 2 andaram no pecado ao invés de andar na justiça. Essa expressão andou no pecado, ela é recorrente no nosso texto. Ela mostra, por exemplo, no versículo 26, nós lemos aqui: fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado. Veja o versículo 34, referindo-se a Baasa, o primeiro foi a Nadab: fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado. Então esses 2 reis, ao invés de andarem em caminhos de justiça, andaram em caminhos de pecado. O texto começa nos mostrando que Nadab era filho de Jeroboão e que ele reinou apenas 2 anos em Israel. E reinou pouco tempo, porque Baasa conspirou contra ele e lhe tirou o trono, por isso que ele reinou tão pouco. No versículo 26 você tem um resumo da vida dele: fez o que era mal perante o Senhor, andou nos caminhos de seu pai e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Andou nos caminhos de seu pai, Jeroboão, que foram péssimos, e andou no pecado. Nos versos 27 e 28, nós temos Baasa conspirando contra ele e o matando. E no versículo 29, nós temos Baasa matando toda a descendência de Jeroboão, os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus primos. Toda a casa de Jeroboão foi aniquilada
por conta de Baasa. Baasa foi o executor deste pecado, mas na verdade ele estava cumprindo uma profecia de Deus. Havia uma profecia de que toda a casa de Jeroboão seria exterminada. Volte a tua Bíblia a 1 Reis capítulo 14, verso 10 e 11. 1 Reis 14, versos 10 e 11. Aqui é a profecia de Aías contra Jeroboão. Aías, profeta do Senhor, profetizando contra Jeroboão. Capítulo 14, verso 10 e 11. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Então, quando Baasa conspira contra Nadab e acaba com toda a descendência de Nadab, era de fato o cumprimento da profecia de que todos os descendentes de Jeroboão seriam exterminados, e Nadab era filho de Jeroboão. No versículo 30, nós temos que isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão cometera e pelos que fizera Israel cometer. Quais foram os pecados que Jeroboão cometeu? Os irmãos se lembram que quando houve a separação dos reinos, 10 tribos para cima e 2 tribos para baixo, o local de adoração ficou embaixo, ficou no sul. E Jeroboão, temendo que o povo descesse até Jerusalém e tivesse o seu coração conquistado pelo rei de Judá, ele criou 2 santuários dentro do reino do norte, santuários não autorizados, ao norte e ao sul. E ele colocou bezerros de ouro, ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, para colocar um bezerro de ouro ao norte e um bezerro de ouro ao sul, de forma que o povo não poderia descer até Judá. Eles cultuariam agora a Deus através de um bezerro de ouro, que era uma idolatria evidente. O povo não se apercebeu, porque estava longe das Escrituras, que no deserto o povo foi condenado por construir bezerros de ouro. Era uma idolatria condenada por Deus. Mas Jeroboão fez mais. Além de criar estes santuários não autorizados com o culto idolátrico, bezerros de ouro, ele constituiu sacerdotes que não eram da linhagem autorizada, que não eram da linhagem de Arão. Apenas os filhos de Arão poderiam ser sacerdotes. Mas eis que Jeroboão, ao seu bel prazer, pegou pessoas, pegou homens e os ordenou sacerdotes. Então, o que Jeroboão fez, o seu pecado, pode ser resumido em 2 falas, como nós já vimos no passado, que são autoconfiança, porque ao invés dele confiar em Deus, e Deus lhe havia prometido um reino, ele confiou em si próprio, ele edificou cidades, ele tomou todas as iniciativas para que o povo não fosse para Judá, ao invés de confiar em Deus. E autorreligião, ele fez uma religião para o reino do norte, para o reino de Israel, uma religião com seus locais de adoração não autorizados, uma religião com objetos de adoração que eram abomináveis perante o Senhor, e com sacerdotes instituídos por ele mesmo. Ele criou uma religião, e com isso ele afastou o povo das 10 tribos da religião verdadeira. Ele fez um mal não apenas à sua alma, mas sobretudo a toda uma população que caiu na idolatria. Então não estranhemos que da tribo do norte nenhum rei foi fiel ao Senhor, porque o seu começo foi de idolatria, foi um começo de fato trágico, meus irmãos. E o verso 30 então nos diz que por causa destes pecados de Jeroboão, que ele cometer e que fizer Israel cometer, e por causa da provocação com que irritara ao Senhor Deus de Israel, foi que Deus lhe deu uma sentença tão dura, uma maldição, de que ele morreria e que toda a sua descendência morreria com ele. No verso 32, há o registro de que houve guerra entre Israel e Judá todos os dias do reinado de Baasa, como
uma forma de castigo de Deus. E no verso 33, reinou Baasa 24 anos em Israel. No capítulo 16, nós temos um assunto novo. No capítulo 16, Deus levanta um outro profeta chamado Jeú para condenar agora o reino de Baasa. O reino de Nadab fora condenado, ele foi morto, a sua descendência morta. Eis que agora os atos de Baasa serão condenados também. E no versículo 2, este profeta diz as seguintes palavras: boca do Senhor, falando em nome do Senhor: porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel. Os irmãos notam que mesmo nestes reis que eram ímpios, nestes reis que não tinham nada a ver com Deus, é sempre Deus quem levanta e quem abate. Deus tem controle sobre tudo. Nos nossos dias, quando surge um novo presidente da República, é porque Deus assim o quis, foi Deus que levantou. E se tivesse sido eleito o outro candidato, não fugiria do controle de Deus, teria sido Deus que teria colocado ele lá. Quando nos Estados Unidos há uma troca de presidente, não tenha dúvida de que é Deus quem está colocando ele ali, para a bênção do seu povo ou para chicote do seu povo. É Deus quem levanta os reis, é Deus quem levanta os presidentes. Aqui nós estamos vendo reis ímpios, tanto Nadab quanto Baasa eram ímpios, eram idólatras. Mas note a palavra do profeta: porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel. É Deus quem controla, quem sobe ao trono e quem desce do trono. Mas vem a condenação. O texto fala: e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados. Nadab, filho de Jeroboão, andou nos caminhos do pai e foi condenado por conta disso. Baasa, que derrubou Nadab, ao invés dele mudar os rumos, adivinha, ele continuou andando nos caminhos idólatras de Jeroboão, que não era o seu parente, mas ele continuou nos mesmos pecados idólatras de Jeroboão. E assim, no verso 3 vem a sentença: eis que te exterminarei a ti, Baasa, e aos teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Assim como Baasa foi usado para acabar com a descendência de Jeroboão, agora a mesma espada virá sobre a sua casa e sobre a sua descendência, porque ao invés dele mudar os rumos do reino, buscando ao Senhor, ele continuou nos mesmos pecados. Quem morrer na cidade será comido por cães, quem morrer no campo será comido por aves. A mesma condenação que foi dita a Jeroboão está sendo dita agora a Baasa. Verso 6, Baasa morre e Elá, seu filho, o sucede no trono. E no verso 7, a reafirmação da punição de Deus contra Baasa e a sua descendência por causa do mal que fizera contra o Senhor, irritando-o com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. E aí talvez você se pergunte agora: pastor, por que Deus está condenando Baasa porque ele matou a casa de Jeroboão, se foi Deus que fez com que isso acontecesse? Deus é soberano sobre todas as coisas. Baasa não era um santo, não era um justo, e Deus foi lá e instigou o coração dele para que ele exterminasse a casa de Nadab, de Jeroboão. Ele foi com as próprias pernas, ele foi com o próprio coração ímpio, ele não fez nada que não estivesse no seu coração, mas sem saber, tudo o que foi feito estava embaixo da profecia e dos planos de Deus, nada foge ao controle de Deus. Hoje pela manhã nós falávamos que todos os desastres naturais, sejam provocados por forças da natureza ou pela irresponsabilidade humana, nada foge do controle de Deus. Deus usa tudo o que acontece no mundo para a sua própria glória, para que pessoas se convertam por meio das tragédias, para que pessoas sejam condenadas porque precisam de condenação. Tudo o que acontece no mundo está embaixo das mãos de Deus, e Ele usa para o benefício e para o cumprimento dos seus planos.
Isso em larga escala, falando de acontecimentos no mundo, mas se você reduzir a uma escala menor, na tua vida também. Nada acontece por acaso na tua vida. E se você é um discípulo de Cristo, você tem a promessa de que todas as coisas contribuem para o teu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados. Se você não é de Cristo, tudo o que acontece na tua vida está escrito por Deus. Nem sempre será para o teu bem, muitas vezes será para a condenação. Mas se você é de Cristo, tudo o que acontece será para o teu bem, inclusive o sofrimento, inclusive a doença, inclusive o desemprego. Todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida são operadas por Deus para nos tornar pessoas melhores, para nos aproximar mais de Deus. Pense aí na tua vida, quantas vezes o sofrimento não te aproximou de Deus? Num primeiro momento foi ruim, ninguém gosta de sofrer, mas quando você está nas mãos de Deus, Ele usa o sofrimento para que você ore mais, para que você volte para a igreja, para que você volte para os caminhos do Senhor. O sofrimento é uma bênção. Meus irmãos, doenças difíceis por vezes são uma bênção na vida de crentes. Eu já vi de modo muito próximo alguém voltar para a igreja porque Deus lhe deu um câncer, estava longe, Deus deu um câncer, prostrado numa cama, voltou ao Senhor. O câncer pode ser uma bênção na tua vida, se você estiver fora do Evangelho e o câncer for o instrumento que Deus use para te trazer de volta para os caminhos do Senhor, de forma, meus irmãos, que a palavra não mente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui, tudo o que aconteceu estava embaixo do plano de Deus, embaixo da sua soberania. Nós fechamos aqui o primeiro ponto. Tanto Nadab quanto Baasa andaram no pecado, ao invés de andar na justiça. Em segundo lugar e último, outro erro deles foi que os dois confiaram no poder, ao invés de confiar nas promessas. Eles confiaram no poder político, ao invés de confiar nas promessas divinas. Nesse sentido, você vê que a história desses dois, com uma conspiração, com Nadab perdendo o trono, e aí Baasa mata Nadab e mata todos os descendentes de Nadab, para que não houvesse sucessão, para que não houvesse um herdeiro reclamando o trono. Jogos de poder, é isso que está acontecendo aqui. Quando entra um rei e mata todos os sucessores para que nenhum herdeiro reclame o trono. Isso é confiança no poder carnal, não é confiança nas promessas. É um grande contraste quando nós voltamos na história e vemos o comportamento de Davi. Os irmãos se lembram que antes de Davi assumir o trono, ele contava com a promessa de Deus de que ele era o escolhido para assumir o trono, e Saul ainda era vivo. Saul, Davi, filho de Jessé, Samuel pega o seu chifre de carneiro com óleo e vai até a casa de Jessé, e ali os filhos vão aparecendo, e eis que Davi, o mais novo, que nem foi chamado em primeira instância ali, é ele que é ungido como aquele que será o próximo rei, o rei segundo o coração de Deus. E Saul, depois do episódio de Golias, em que na volta as mulheres cantaram: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Saul ficou com muita inveja de Davi, e dali em diante passou a tentar matar Davi. E Davi teve muita chance de matar Saul, muitas chances. Houve uma ocasião em que Davi foi até uma gruta onde Saul entrou, e Davi foi até lá, cortou um pedaço da capa do manto de Saul, ficou para si como prova de que ele poderia ter matado Saul. Mas Davi nunca confiou em poder político. Se Davi fizesse jogos de poder, ele teria matado Saul na primeira oportunidade, mas ele nunca fez isso, porque ele confiava na promessa de Deus. Se Deus prometeu que um dia eu serei rei de Israel, ele vai cumprir. Por isso, Davi nunca tomou atalhos
nunca tomou medidas que não fossem esperar pelo cumprimento da promessa de Deus, e assim aconteceu. No devido tempo, e não pelas mãos de Davi, Saul foi morto, se suicidou, não é? O mesmo aconteceu com Salomão. Salomão era aquele escolhido por Deus para suceder Davi, mas Adonias, que era o mais velho, se levantou e tentou tornar-se rei, foi até aclamado. O que Salomão fez? Foi lá matar Adonias? Não, ele esperou no Senhor, porque ele sabia que havia uma promessa na sua vida. Então, meus irmãos, o erro destes dois reis ímpios aqui foi que eles fizeram jogos de poder, eles não confiaram no Senhor. Se eles tivessem voltado-se para o Senhor, eles estariam tranquilos, mas como eles não criam no Senhor e não esperavam no Senhor, eles fizeram estes jogos todos. Nadab reinou 2 anos, perdeu o trono para Baasa numa conspiração. Baasa mata Nadab, todos os seus descendentes. Como disse Jesus séculos depois, todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Foi isso que aconteceu com os dois aqui. E Baasa mais à frente também foi morto e teve todos os seus descendentes mortos e enterrados. Na verdade, a profecia falava de cães comendo os mortos e de aves comendo os mortos. Nem enterro eles tiveram, eles foram comidos no campo e na cidade. Meus irmãos, eu concluo esse triste relato de 2 reis terríveis que Israel teve, dos quais não há nada de positivo a ser falado, com algumas aplicações. Primeira, Deus escreve a história, mas o homem é responsável pelos seus pecados. Estes reis de Israel, eles eram constantemente avisados dos seus pecados. Nós vimos aqui Aías, nós vimos Jeú. Deus levantava homens para confrontar os reis quanto aos seus pecados, mas estes reis decidiam continuar na idolatria e nos seus pecados. Trazendo para a nossa vida, nós somos avisados quanto aos nossos pecados. Certamente, se você tem um pecado escondido, alguma vez neste púlpito o teu pecado foi mencionado, e não é porque o pastor sabe, ele não sabe, mas é porque Deus sabe, e Deus fala. Então, ninguém está aqui desavisado. Deus confronta os nossos pecados. Assim, você é responsável pelos teus pecados, você é responsável por mudar de vida, por buscar a Deus. Não jogue a culpa dos teus pecados em Deus. Deus decretou, então é por isso que eu estou pecando. Deus não decreta que você pecará. Está no plano dele, mas você é responsabilizado pelos teus pecados. Saia do pecado, volte para Deus, abandone essa vida sem Deus, volte para os caminhos do Senhor, porque há caminhos que ao homem parecem caminhos bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Você está fora da igreja achando que está feliz, são caminhos de morte. O caminho de vida eterna está nos caminhos do Senhor. Então, abandone essa vida de pecado, que não vai te levar a lugar nenhum, aliás, vai levar para a morte eterna. Volte-se para os caminhos do Senhor. Nós temos exemplos e exemplos e exemplos na Escritura, de homens que tiveram a chance de mudar o seu caminho, porque foram avisados, não mudaram e se perderam, e foram castigados pelo Senhor. Uma segunda aplicação é que Nadab decidiu seguir os caminhos do seu pai Jeroboão. Você não precisa seguir os caminhos do seu pai ou da sua mãe, se são caminhos fora da casa de Deus. Você não precisa. Não há uma maldição hereditária na sua vida. Cristo quebrou todas as maldições, de forma que se o seu pai ou sua mãe tem caminhos que não agradam a Deus, você não precisa seguir esses caminhos. Cristo te dá a chance de você ter uma nova vida, um novo começo. Ele diz na sua palavra que aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que faço novas todas as coisas. Você não precisa, você não está preso a uma tradição familiar que te faça pecar para o resto da tua vida. Você pode romper e você pode ter uma aliança com o Deus eterno. Você pode encontrar a salvação. Cristo nos liberta de todas as maldições. Uma terceira aplicação:
Nadab e Baasa confiaram no poder ao invés de confiarem nas promessas. Nós não devemos confiar em poder, em currículo, em carreira, em faculdade, em amizades, em redes de relacionamento. Nós temos que confiar em Deus. Quem guia a nossa vida é Deus. Não são as coisas que a gente vai construindo, é Deus. Porque se você confiar nessas coisas, Deus pode fazer com que elas quebrem da noite para o dia, para você perceber que não deve confiar nelas. Confie em Deus, é Deus que dirige a tua vida. Não confie em poder, não confie em jogos de influência, de relacionamento, de currículo, de indicações. Confie em Deus, e Ele dirigirá a tua vida. Você tem a promessa de que não passará fome e não passará nudez nesta vida. Deus nunca prometeu que você vai ficar rico, nunca. Você não acha uma palavra na Bíblia dizendo que você vai ficar rico. Ele promete que você nunca passará fome e que você nunca passará nudez. Você sempre terá o que vestir e o que comer. Essa promessa não acaba nunca. Muitas outras promessas nós temos na palavra. Jesus Cristo nos prometeu que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, e eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Nós temos a promessa de que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas estarão para sempre do nosso lado, Salmo 23, e a promessa de que nós habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Quarta e última aplicação: estes reinos pecaminosos, ou esses reis ímpios que nós vimos aqui, eles viveram em guerras, e essas guerras eram um sinal da mão pesada de Deus, desaprovando o seu comportamento. Estes reinos ímpios fazem contraste com o reino perfeito, que é o reino de Jesus Cristo, que foi tipificado no reinado de Davi. O reinado de Davi foi tão grandioso que ele apontou para o reinado de Cristo. Mas o reinado de Cristo é ainda mais excelente do que qualquer reinado que tenha passado aqui na terra. É um reino milenar, é um reino eterno, é um reino que já está instaurado, mas é um reino que não tem uma sede em Israel ou em qualquer outro país. É um reino espiritual que é plantado nos corações. Nós somos cidadãos deste reino. É um reino espiritual que já está em operação e que um dia se materializará. Um dia Cristo assentar-se-á num trono e terá um reino geográfico e um reino eterno. Enquanto isso, o seu reino opera no âmbito do plano espiritual, nos corações daqueles que são seus súditos. Jesus é o Rei perfeito, é aquele que conduz o seu povo em caminhos de retidão, em caminhos de justiça. É um Rei que nos conduz sendo instruídos pela sua palavra. É o Rei perfeito, é o Rei dos reis. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos, que nós, olhando para esta história de tantos pecados e de tanta condenação de Deus, nós saibamos que nós devemos andar não em pecado como eles andaram, mas devemos andar em caminhos de justiça. E talvez Deus esteja te alertando esta noite para que você saia do caminho de pecado e venha para os caminhos de justiça. E nós devemos confiar não em poder, em relacionamentos, fazendo jogos políticos como eles fizeram, mas devemos confiar em Deus, nas suas promessas. Nós estamos amparados pelas promessas do nosso Pai. Que Deus assim nos abençoe. Amém.